Boa noite, time. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live. Já fiquem atentos aqui, por favor, no BRL-USD, tá? Já pode abrir, o preço corrigiu numa região de fundo interessante, juntamente com o nível de sobrecompra e está voltando a subir, tá? Possivelmente passando pelo nosso ponto de cruzamento, vai rolar a entradinha de compra aqui no BRL-USD, tá? Então, já deixem alinhado tudo certinho aí, tá? Tempo de expiração deixa aqui em 1 minuto, resolução do gráfico aqui em 1 minuto também, tá? Vamos ficar de olho aqui nessa possível entrada de compra, tá? Então, recapitulando toda a linha de raciocínio aqui, o preço corrigiu nessa região de fundo aqui interessante, esse último fundo, e está subindo em direção a o próximo topo. Tem como objetivo o próximo topo e o nível de sobrevenda depois de ter corrigido o último fundo e a região de sobrecompra, tá? Então, vamos ficar de olho aqui, uma possível compra aqui, BRL-USD, tá? Ó, fiquem atentos. Um pouquinho começando a formar ali, não sei se ele chegando próximo vai afastar bem, tá bem no limite, mas acredito que vai ficar legal, legal mesmo se essa vela fechar um pouquinho mais ou menos aqui e a próxima vir buscar daquele jeitão, tá? Vamos ficar de olho aqui, BRL USD, tá? Ó, então passou dos 30 primeiros segundos, nessa velinha aqui a gente já não pega. Então vamos agora dar a próxima movimentação da próxima aí, possível entrada de compra aqui, BRL USD, tá? Fiquem atentos. Ó, atenção. Vamos ver como é que vai fechar essa velinha aqui e se a próxima busca um ponto legal. Boa, buscando ali eu vou pegar essa comprinha. BRL USD. Estão vendo o ponto de cruzamento lá embaixo? Só buscar, querida. 15 segundinhos. Acabou. Já indo direto em direção ao objetivo. Sem passar pelo nosso ponto de entrada, buscando um ponto correto, no período correto, tá? Que é sempre dentro dos 30 primeiros segundos da vela. Mas entendam por que seria válido uma compra aqui, tá? Então o preço corrigiu nessa região muito bem consolidada de suporte, né? Juntamente com esse fundo aqui, né? Essa região de fundo, desse último fundo aqui. Corrigiu, voltou a subir com o objetivo de buscar a sobrevenda e o próximo topo, tá? Aqui até buscou o ponto ali, mas lembre-se, buscou depois do período correto, tá? Dos 30 primeiros segundos da vela. Então, por isso não é válido a gente pegar. Show? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, Ethereum. Se não me engano, tinha uma regiãozinha de topo aqui, mas acabou rompendo, né? Poderia ter corrigido nessa região de topo. Por enquanto, vamos deixar quietinho aqui. O Ethereum não tá tão legal. Vamos ver aqui, Solana, se tem algum ponto específico. Ó, me parece ter uma LTAzinha aqui, hein? Faltando um pouco para buscar. Dá até para rodar. Dá para considerar aqui essa LTA já. Só que tá bem fechadinho aqui, né? Sobrevenda e sobrecompra. Realmente seria melhor ele buscar um pouquinho mais abaixo para fazer a abertura dessas médias. Tinha um canalzinho legal para romper ali no pullback também. Solana pode ser uma boa oportunidade aqui se vir corrigir mais embaixo aqui, tá? A partir daqui ele subindo não vai ficar tão interessante porque tá meio fechadinho aqui a sobrevenda e sobrecompra. Então o preço pode buscar como objetivo aqui essa região de LTA. Como objetivo não, como correção. Ou até mesmo esse último fundo, tá? São nossas opções aí. Lembrando, pessoal, estejam online no grupo essa semana, tá? Provavelmente amanhã ou depois de amanhã já vai soltar para vocês aí uma grande novidade. Estavam me pedindo há muito tempo, estava devendo para vocês. E vai vir pesado aí naquele padrão i7 qualidade para vocês essa semana, tá? Um novo projetinho aí
Pesado. Fica de olho aí, Diego. Vai vir. Essa semana aí eu libero pra vocês. Ainda não vou ficar dando muito spoiler aqui, não. Só dando papo. Quem for esperto vai ficar de olho no grupo aí. Ó, então aqui, por mais que ele tá de fato corrigindo, né? Voltando a descer, acredito que não vai ter um ponto específico ali pra gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá vendo? Ó? Ele corrigiu basicamente somente na sobrevenda, então não é válido, tá, pessoal? Para quem tá chegando agora na live, pode estar meio confuso, eu tô falando várias coisas aqui, não tá entendendo nada, parece que eu tô falando grego, né? Mas é porque eu comecei um pouquinho mais acelerado aqui, porque a gente quase já pegou uma entradinha no BRL USD, mas a gente tá aplicando aqui, para quem tá chegando agora, o nosso setupzinho aqui, que eu tô aplicando com vocês nas lives, do ponto de cruzamento, tá? Onde a gente efetua operações no ponto de cruzamento das médias centrais. Para quem não sabe, médias centrais, quer dizer, para quem não sabe médias, vamos do princípio básico. As médias são essas linhas, tá? Então percebam que aqui a gente tem 4 linhas, tá? Então a gente tem essa linha aqui, azul aqui de baixo, que é o nível de sobrecompra, a linha laranja, que é a média central da banda de Bollinger, e a média Moving Average Exponential, né? Período 9, e o nível de sobrevenda da banda de Bollinger, tá? Então, essas médias, essas linhas são geradas no gráfico através de dois indicadores, tá? Esses dois indicadores são esses daqui, ó. Para quem quiser tirar uma fotinha aí para depois habilitar na corretora de vocês também aí, ficar tudo certinho, se ficar igual o meu, show de bola, tá? Então é o Bollinger Bands e o Moving Average Exponential, tá? Todos os dois aqui na Buy Broker, só você abrir ele aqui, já vai abrir na configuração padrão que a gente usa, tá? Que é banda de Bollinger, período 20 e desvio 2. E o Moving Average Exponential, a gente deixa no período 9 e aqui deixa close, tá? Então, abriu aqui na Buy Broker aqui, os dois indicadores já vai abrir certinho aqui na configuração que a gente utiliza para este operacional, tá? Sempre muito importante, depois que você habilitou os indicadores aqui no ativo, você clica, se tiver pelo computador, você clica em Ctrl S, ou você tiver pelo celular, você vem aqui nesse símbolozinho aqui no canto. Aí você vai pôr aqui Save Layout, tá? Aí ele vai te pedir para pôr um nomezinho, você escreve qualquer coisa, tá vendo? Aqui eu coloquei letra S, qualquer coisa, só digita qualquer coisa e salva, porque aí vai ficar salvo o indicador, e mesmo se você fechar a corretora, fechar o ativo, sei lá, logar em outro aparelho, vai estar aqui o indicador bonitinho para você, tá? Mesma coisa os traçamentos, tá? Os traçamentos aqui, pô, fiz um traçamento aqui, joguei uma linha horizontal no gráfico. Beleza. Agora, como você já tinha salvado antes ali a banda de Boring e tudo mais, é só você dar um Ctrl S aqui, ó, que ele já vai salvar o traçamento aqui certinho, beleza? Ó, então aqui tá bem fechadinho, tá? Não fica válida a compra aqui, tá? Tava no limite aqui, tinha que buscar nessa abertura aqui, tava legal, mas aqui já era, tá? Pra gente pegar a compra ali no ponto de cruzamento, como eu tava falando, a gente pega entradas no ponto de cruzamento das duas médias centrais, tá? Quais são as médias centrais? São as linhas centrais do centro aqui, ó, a azul e a laranja aqui, tá? Então, quando acontece, deixa eu procurar aqui, o cruzamento aqui, ó, o cruzamento das duas médias centrais, ou seja, a junção, tá vendo que elas estão andando separadas aqui, estão andando até algum certo momento eles se juntam. Então aqui é o nosso ponto de entrada. Ah, Raul, então beleza. Porra, boa. Agora eu tô rico, é só esperar cruzar as médias centrais aqui que eu vou pegar a entrada filé. Não, calma, calma que tem mais coisa. O ponto de cruzamento só vai indicar para você, ó, você vai entrar aqui, você vai efetuar a operação aqui, somente isso, tá? Porém, o mais importante deste operacional é você de fato entender de onde o preço está vindo e para onde que ele vai, qual que é o objetivo dele. E como que a gente faz isso? Primeiro de tudo é encontrar ativos que estejam formando topos e fundos, tá? Andando mais ou menos dessa maneira aqui. Beleza? O preço está muito compactado, andando numa direção só, como tá o Ethereum praticamente aqui, ó. Tava, né?
Ó, vamos supor que o preço anda só nessa direção, só sobe, ou senão ele só desce, não está formando aquele topo e fundo legal, não fica interessante para trabalhar, tá? Agora, se você encontrar um ativo que esteja formando topos e fundos, vai ficar muito fácil para você identificar as regiões específicas do gráfico. E que regiões são essas? Para que servem essas regiões específicas? Para você encontrar de onde o preço está vindo. Lembra que eu falei que o mais importante é você entender de onde o preço está vindo e para onde que ele vai, qual que é o objetivo dele. Para você entender qual que é o objetivo dele, você tem que saber de onde que ele vem, hein, primeiro, tá? Então, primeiro de tudo é saber de onde que o preço está vindo. Ele tem que estar vindo de pontos específicos. Como foi o caso aqui no BRL, que praticamente validou a nossa entrada aqui, infelizmente não buscou para a gente efetuar a ordem, mas qual que era o ponto específico aqui? Essa região de suporte aqui, esse último fundo, certo? Então, sempre os pontos específicos vão ser ou uma região de fundo forte, ou uma região de topo forte, de um último topo ali, uma região consolidada como resistência, ou vai ser uma região de LTB, certo? Ou LTA, tá? Como foi o caso que a gente traçou ali no Solana. Tem até que ficar de olho aqui que eu até esqueci de salvar, peraí. Ó, a gente traçou uma LTA aqui, ó, até buscou ali, mas ainda assim persiste um pouquinho fechadinho ali, não tá tão legal, tá? Então aqui seria um ponto específico. Então, aqui já fica válido uma correção nessa região, tá? Da mesma forma que corrigiu ali no BRL, na região de fundo, corrigiu ali na LTA na Solana, tá? Então, beleza, entendi de onde o preço está vindo. Da região de fundo forte, ou basicamente de uma LTA, então, eu sabendo de onde o preço está vindo, eu basicamente vou saber para onde que ele vai. Por quê? Na maioria das vezes, quando o preço chega numa região de fundo forte, o que, que ele vai fazer? Ele vai chegar na região e voltar a subir. Chegar na região, voltar a subir. Chegar na região, voltar a subir. Então, basicamente, quando ele chegar aqui na região, ele vai chegar e voltar a subir. Então, meio que já sei qual que é o objetivo do preço. Então, por que, que aqui seria válida uma entrada de compra? Porque o preço caminhou, corrigiu, ou seja, alcançou essa região desse último fundo e voltou a subir uma micro tendência de alta, certo? Fez essas duas velas aqui. Eu sabendo de onde que ele estava vindo, numa região de fundo forte, eu entendo para onde que ele vai. Ele vai buscar o próximo topo, certo? Isso é 100% das vezes vai acontecer, ele vai fazer esse movimento? Não, mas ele tende a fazer isso, tá? Então, eu vou pegar e vou efetuar uma compra aqui? Não. Eu vou esperar ele iniciar esse movimento de alta para surfar nesse movimento, pegando uma entrada no ponto de cruzamento, lembra que eu falei das médias centrais, nessa subida aqui no caso, porque o preço tem o objetivo de alcançar a região de topo e eu vou surfar nesse movimento depois dele ter corrigido numa região de fundo, beleza? Como confluência, a gente utiliza os níveis de sobrecompra e sobrevenda da banda de Bollinger, que funciona basicamente como um suporte e uma resistência também. Então, quando o preço corrige, ou seja, ele busca ali a região de sobrecompra, né, da banda de Bollinger, quando ele toca aqui, o que, que ele tende a fazer? Ele tende a voltar a subir para encontrar depois ali a sobrevenda, que é essa média aqui de cima, tá? Então aqui como confluência também a gente tinha o objetivo do preço buscar a sobrevenda e aí o próximo topo ali, tá? Então corrigiu fundo forte junto com a sobrecompra, ele volta num movimento de alta para buscar o próximo topo e um nível de sobrevenda. Se ele fazer o ponto de cruzamento para a gente, é como se fosse a confirmação dele falando, ó, pode ir que vou subir ali, vou buscar o meu objetivo. Se quiser uma carona, você vem junto comigo aqui. Aqui é a sua hora de entrar, entendeu? Então, o ponto de cruzamento é meio que a confirmação do movimento que ele já tende a fazer, tá? Então a gente sempre vai identificar essas regiões específicas do gráfico. O primeiro passo é esse: encontrar um fundo forte, encontrar, no caso aqui no Solana foi o que? Foi uma LTA, certo? Esqueci de salvar de novo. Mas ó, foi uma LTA aqui. Ó, tá vendo? Aqui a gente não efetuou a operação, por mais que teve o ponto de cruzamento aqui, não seria válida aqui por conta do que o gráfico está apresentando para a gente. Ela está apresentando ali
um ponto de cruzamento, vamos dizer assim, fraco, tá? Como que a gente percebe isso? Quando sobrevenda e a sobrecompra tá fechadinho assim, ó. Tá muito próximo uma da outra, ó. Então não fica válido mesmo que faça tudo perfeito a gente entrar. Show? É um gatilho negativo para a gente ficar, pô, opa, aqui eu já não opero, tá? Se tivesse um pouquinho mais espaçado ali, talvez daria para a gente trabalhar. Beleza? Então, sempre assim, procurando regiões específicas do gráfico onde o preço tende a corrigir. Ou seja, pô, aqui eu vi que tem uma LTA. Então, eu sei que numa LTA, uma linha de tendência de alta, o preço chega nessa determinada região e volta a subir. Chega na região, volta a subir. Quando ele chegar aqui, o que provavelmente ele vai fazer? Ele vai voltar a subir. Passou pelo ponto de cruzamento, ele formou o ponto de cruzamento e buscou, aí sim a gente pode pegar, no caso aqui, uma compra, né? Porque a gente vai estar tentando surfar nessa micro tendência de alta, porque o preço, depois de ter corrigido na região de LTA e na sobrecompra, tem o objetivo de alcançar aqui a sobrevenda e o próximo topo. Então a gente basicamente pega só o trem andando ali, entendeu? Então, pô, iniciou o movimento, a gente surfa nesse movimento, é como se fosse uma onda, e o ponto de cruzamento é onde a gente vai pegar essa onda, entendeu? Onde que a gente vai efetuar a nossa ordem aí para surfar nesse movimento a favor do objetivo. Por isso que esse operacional é muito assertivo. Então percebam que não é só cruzar as médias, tá? É bastante informação, mas fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que se vocês começarem a comparecer nas lives de uns dias aí, pessoal que já cola aí, vem participando das lives, vem participando aí das sessões que a gente faz, já domina esse operacional e consegue aplicar ele por conta própria. Geralmente, quando você vê ele pela primeira vez, você fala, meu Deus, olha o tanto de informação que eu vou ficar maluco. Mas não é um bicho de sete cabeças. Depois que você começa a botar em prática, você começa a ver, visualizar e operando aqui na prática esse operacional, ele fica muito simples e ajuda muito vocês a identificarem ali, a vocês terem uma visão gráfica muito boa, certo? Até mesmo para aplicar outros operacionais depois, ou até mesmo operar em outros mercados, tá? Então, ele dá uma noção muito boa para vocês de entender esse princípio básico de onde o preço vem e para onde que ele vai. Você começa a entender os movimentos por completo, tá? E não só de uma velhinha ou outra ali, não fica preso a isso, tá? Você começa a saber interpretar tudo isso daqui, ó. E você saber interpretar tudo isso daqui, você vai ficar afiado aí para aplicar não só esse operacional do ponto de cruzamento. Você pode aplicar com outros pontos de entrada ali, sem ser o ponto do cruzamento das médias centrais. Você pode utilizar para pegar ali numa região, vamos supor, das três linhas, daquele outro operacional que a gente utiliza nas lives aqui também, entendeu? Então tem que ali, minha dica é dominar esse operacional aqui primeiro, para depois vocês partirem para outros, tá? Então, porque você dominando esse operacional, você vai ter uma visão muito foda, uma visão gráfica muito foda, para depois dominar qualquer outro operacional e tirar de letra qualquer outro operacional que seja, entendeu? Porque você vai entender os movimentos por completo do gráfico. Fechou, tropa? Então tá meio ruinzinho aqui hoje, nessa sessão de noite aqui. Não tá agradando muito, não tem muitos ativos que estejam propícios para a gente trabalhar. Vamos ver aqui, Bitcoin. E é isso. É realmente esperar o preço fazer ali o que a gente precisa que ele faça. Caso contrário, a gente não tem porquê ficar tentando achar entrada onde não tem, tá? Então aqui no Bitcoin está um pouquinho compactado ainda. Talvez se ele buscar uma região um pouquinho mais acima, ele vai esticar essa média aí. Podemos ficar de olho. Ó, então aqui eu já começo a procurar o quê? As regiões específicas do gráfico. Então aqui eu tenho uma região desse topo forte, então o preço pode corrigir ali junto com o nível de sobrevenda e voltar a descer com o objetivo de buscar os fundos e a sobrecompra e eu pegar uma venda no ponto de cruzamento. Aqui tem de fato essa região de fundo, mas ele não vai ficar no espaçamento tão agradável aqui.
Vamos ver, podemos ficar de olho. Também é uma região específica, tá? Temos que ver o espaçamento das médias aí quando buscar, tá? Então essas são duas regiões específicas que a gente tem no gráfico aí para trabalhar. Tem essa região desse último fundo e desse último topo, onde o preço tende a fazer uma correção, né? Se ele não ficar acumulando aqui, ele vai buscar um dos objetivos, ou ele vai vir corrigir essa região aqui embaixo, e provavelmente ele vai corrigir e voltar a subir, ou ele vai corrigir essa região aqui em cima e focar e voltar a descer, tá? A gente, lembra-se, a gente não vai pegar uma compra aqui, nem uma venda aqui, a gente vai esperar a correção, somente isso. Esperar o preço ir lá. O que é a correção? Ele ir lá e fazer o movimento que ele tende a fazer. Ou seja, chegou num topo forte, ele tende a chegar com uma velhinha ali, depois sente a zona e volta a cair, certo? Basicamente como foi aqui, ó. Chegou e reverteu tendência e voltou a subir, certo? A gente pode esperar isso aqui no Bitcoin. Ethereum pode fechar aí, pessoal. Compactou demais ali. BRL também, te falar, hein? Eita, nós. Alguma dúvida, pessoal? Pode deixar no chat aí, tá? Alguma dificuldade hoje que está te impedindo aí de ser lucrativo dentro do mercado? Pode ficar à vontade aí, perguntar para quem. Você tem a oportunidade de perguntar para uma pessoa que vive do mercado. Então, a chance de você tirar e sanar essa dúvida é agora. Os ativos de cripto não tá tão legal. É, talvez dê para trabalhar aqui no XRP. Vamos só olhar os outros ali. TC, meio estranho aqui o Bitcoin. Um pouquinho compactado demais. Talvez se buscar um pontinho mais abaixo aqui. Tá longe. Eita, nós. Aí vamos deixar em stand-by aqui. Solana, vamos ver XRP. Ó, XRP vai fazer uma abertura legal, hein? Tem esse último fundo, a LTA eu acho que já rompeu. A LTAzinha que tinha aqui. Podemos esperar uma correção nesse último fundo aqui, fica de olho, tá? XRP ou SDT.
Aqui, Bitcoin acumulando na região, tem que vir buscar. Solana. Fez uma aberturazinha interessante, mas interessante um pouquinho mais acima. Que vai ficar show de bola, hein? Buscando aqui embaixo. Regiãozinha top aqui no XRP. Bom, vamos aguardar aí, tropa. Sempre com paciência, cautela, esperando o momento certo. Esperando o preço demonstrar aquilo que a gente precisa. Que ele demonstre.
É que faltou pouquinho pra corrigir, tropa. Tá meio arriscado pegar ali. O pior que não tem nenhuma LPAzinha, né? Então, de fato, ele tem que realmente corrigir na região, tá? Se não corrigir, ficar, vamos por aqui, corrigir só na sobrevenda, tá? Não fica tão válido a subida. Eu gosto quando realmente corrige naquele fundo, naquele topo ali, com clareza, tá? Cara, se aqui não enrolar muito, começar a cair agora, rompendo esse canal aqui, fazendo ponto de cruzamento, dá pra pegar. Agora, se ficar, acumular mais um pouquinho aqui, vai prestar não. Ó, aqui no Solana, parecida, basicamente a mesma coisa do Bitcoin, tá? Tem que começar a cair aqui agora, passando pelo ponto de cruzamento, rompendo esse canal aqui. Esse BRL tá foda. É que de fato eu vou ter que esperar validar, tropa. Não vou arriscar pegar aqui não. É, Bitcoin já era. É a hora como já tá fechando já. Solano aqui.
Ó, que é por isso que é ruim, tropa, também. Basicamente, o preço já buscou o objetivo ali. Sobrevenda e sobrecompra fica apertadinha, mesmo que tenha aqui a junção das médias, está buscando no tempo correto, eu não vou pegar essa venda, tá? Porque basicamente, um dos objetivos do preço era o quê? Corrigir a sobrevenda, sobrecompra. E eu com essa região de fundo aqui. Então não é válido aqui quando está muito fechadinho aqui, se torna fraco também o ponto de cruzamento. Por mais que possa respeitar aqui esse onde buscou aqui, tá? Mas não fica válido para a gente pegar. Entrada ruim, às vezes dá ruim também, tá, pessoal? Mas no longo prazo, o que vai te fazer ser assertivo é pegar dentro dos gatilhos do operacional que você sabe que é assertivo, tá? Então, se tem os gatilhos, é para ser usado. Aqui meteram também XRP. Buscou o ponto que eu queria, vamos ver. Vai caracterizar um falso rompimento. Tem que voltar subindo agora. Solana tá bem ruim. BRL pode fechar. Ó, aqui se não enrolar demais para subir, fica válido, hein? Eu tenho um canalzinho para romper aqui. Tem que ser agora. Tá no limite. Ah, não, já tá fechando muito. Não sei como é que ela vai estar quando estiver lá em cima. Vamos ver se vai fazer uma abertura melhor. Bom, vamos ficar de olho aí no XRP. Se fosse um rompimento no último fundo, tá voltando a subir. Corrigiu sobre compra. Objetivo de buscar o próximo topo e a sobrevenda.
Ó, fiquem de olho aí, tá? Possível entrada de compra aqui no XRP. Pegar esse canalzinho aí, vamos pôr backzinho no canal aí junto com o ponto de cruzamento. Tá estourando aqui a sobrevenda sobre compra. Tá no limite. Ó, ainda não tá no ponto certo ainda. Vamos ver a próxima vela. É, movimentação bem ruim. Já vai invalidar. Foda. Então, hoje tá complicadinho, tropa. Vamos finalizar por aqui, tá? Infelizmente sem oportunidades, mas amanhã, 10h30 da manhã, a gente retorna aí mais uma live para vocês, tá? Sempre trabalhando dessa forma, focando na qualidade, não na quantidade de entradas. Então, sempre falo para vocês, pessoal, um trader profissional ele só vai agir aqui, ou seja, ele só vai efetuar uma compra ou uma venda se o mercado permitir que ele faça isso, demonstrando boas oportunidades de acordo com aquilo que ele está utilizando para analisar um gráfico, né? No caso aqui, a gente estava utilizando o setup aqui do ponto de cruzamento. Então, enquanto o preço não confirmar todos os gatilhos, eu não efetuo a ordem, tá? Isso é o que acaba prejudicando muitas pessoas dentro do mercado, que às vezes sabe operar, domina um certo operacional que é bom, só que na hora de analisar o gráfico ali, esperar realmente acontecer os gatilhos, acontecer os padrões daquele determinado operacional, a pessoa não tem paciência e acaba pegando uma entrada de qualquer jeito. Pode até ter um sentido, pode ter até um, tipo assim, está dentro daquele operacional, mas não com todos os gatilhos, mas isso não vai trazer assertividade para a pessoa, entendeu? Então, você tem um setup, você tem que utilizar as regras desse setup. Tá? Não pode mudar nenhuma vírgula e nem acrescentar nenhuma vírgula. É fazer o que tem que ser feito, beleza? Então, se você não fizer isso, você não vai ser assertivo. Você pode até ganhar no curto prazo, no longo prazo, esquece, entendeu? Então, o que manda no longo prazo, o que te faz ser lucrativo de forma consistente, todos os meses conseguir arrancar a grana do mercado, é você ser assertivo. E para você ser assertivo, você tem que aplicar na risca ali os gatilhos do seu operacional. Então, quando não os gatilhos do operacional não acontecem, não tem por que você executar uma operação, tá? Então fica aí essa dica para vocês também. Amanhã, 10h30, a gente retorna aí mais uma live. Obrigado pela presença de todos, um ótimo descanso e até amanhã. Um abraço.